Bom dia, oitavo ano! Tudo bem com vocês, meus queridos? O pastor está com saudade, a gente está aí torcendo para que isso tudo passe logo, para que a gente possa então estar junto e compartilhar daquele bonjour, daquele toque, daquele abraço, daquela nossa dinâmica em trazer as aulas assim mais próximas de vocês todos os dias. Fazer com que filosofia faça parte do nosso dia a dia. Sabe o que é interessante? Nessa aula dessa semana nós vamos apenas fazer uma revisão do nosso capítulo 3, aí que você pode estar com a sua apostila se você quiser, na página 13, e o título do nosso capítulo 3, oitavo ano, é Eu, o Outro e a Realidade. E é tão interessante a gente pensar nesses assuntos, né, diante de tudo isso que a gente está vivendo, e a gente começar a perceber o seguinte: somos ou não somos individualistas? Como é que eu me relaciono com as pessoas? E a atual configuração da sociedade valoriza mesmo as relações sociais? E a gente começa a perceber. Tem um fenômeno que a gente estuda, tanto aqui em filosofia, como em outras disciplinas, que eu sei que tem professores que falam muito claramente sobre isso, e ensinam e compartilham conhecimento com vocês, que é a globalização. É a maneira como a gente vê o mundo envolvido, né? Esse fluxo maior de produtos industrializados, que a cada dia chega na nossa mão. Essa troca de cultura, esse interesse por outras coisas, esse trânsito grande das pessoas, não só nas ruas buscando o consumismo, mas também nas redes sociais e procurando se interagir de alguma forma. E a gente tem nos últimos anos aí o advento da internet, que na verdade eu queria trazer uma curiosidade para você. Eu não sei se você sabe, mas o smartphone ele tem praticamente aí 11 anos de existência. Os celulares, mais tempo, mas o smartphone, essa tecnologia que hoje a gente tem, inclusive o pastor está gravando aqui esse vídeo para você, tem praticamente aí 11 anos que a gente está com esse advento também nas nossas mãos e facilitando o nosso dia a dia. E com isso a gente começa a perceber como é que as nossas interações são totalmente diferentes. Eu não sei se você já ouviu seus avós ou seus pais falando que como antigamente eles interagiam, como eles se comunicavam, como na verdade era o formato até mesmo das salas nas casas e como eles se interagiam, mandando cartas e tudo mais, e aquela expectativa de esperar alguma coisa. Com isso, a gente começa a perceber que, na verdade, é essa interação um com o outro que vai delineando a nossa identidade. Aí eu começo a perceber como eu sou, eu começo a perceber como o outro é, e eu começo a perceber também como é a realidade em volta da minha vida. Entretanto, a gente é marcado por algumas transformações, tá? Que a sociedade tem passado. Hoje a gente pode dizer então que a nossa sociedade é uma sociedade consumista, é uma sociedade que apregoa e que junta o ato de comprar à felicidade. Então é uma coisa que acontece conosco quase que naturalmente. Raramente a gente vai sair de casa hoje com as nossas famílias que não seja para consumir alguma coisa, ou para comprar ou para comer. E a gente vê que isso, a gente está envolvido todos os dias e a gente na verdade está dentro desse ciclo e a gente nem percebe. O que a gente vai avançando aqui na apostila de vocês, é perceber que os próprios cientistas, os próprios filósofos percebem isso e começam a escrever sobre isso. E uma das coisas interessantes que a gente vê lá na página 14, na problematização, é que muitas vezes nós usamos uma palavra no nosso dia a dia de forma assim, sem saber muito bem o contexto dela. E a palavra é a palavra idiota, que na verdade ela é originada do grego chamado ídio, que significa próprio, que significa na verdade, idiotas para os gregos eram aquelas pessoas que não estavam muito preocupadas com o avanço da cidade-estado, das polis, e aquelas pessoas que não tinham noção sequer da ciência ou do universo à sua volta. Aí a gente começa a perceber que tudo que está à nossa volta tem um sentido. A maneira como eu vivo, a maneira como o outro vive, a maneira da realidade que nos envolve. E a gente tem uma pessoa, um personagem muito interessante, um frade dominicano chamado Frei Beto, que foi um pensador cristão comprometido com os problemas vividos pela humanidade. Então esse cara se preocupava e as suas ideias eram ajudar, tá, as pessoas a compreender melhor a vida atualmente e como o ser humano age. Aí a gente tem também lá na nossa investigação o pensamento de Habermas, que ele vai dizer o seguinte para nós, que tudo que nós temos, ele acaba elaborando uma teoria, que é a teoria da ação comunicativa, por meio de compreender as coisas através do diálogo. Na construção do consenso, pode apontar então o futuro para a humanidade.
É o que a gente precisa perceber todos os dias, né? Porque cada um, mesmo eu tendo a minha opinião, você tendo a sua opinião, as pessoas tendo a opinião delas e a realidade, a gente precisa aprender a caminhar junto. E ele vai falar sobre uma coisa muito interessante, que é a heteronomia, e eu quero ler aqui para você, que é a condição de um indivíduo ou de um grupo social que recebe de fora de outro a lei que obedece, tá? Em Kant, por oposição à autonomia da vontade, a heteronomia compreende todos os princípios de moralidade, às quais a vontade deve submeter-se à educação, constituição civil e sentimentos. Então, meu querido, nós estamos cercados por essa realidade, tá bom? É a maneira da gente hoje revisar a matéria com você, tá? Deus te abençoe, faça aí os exercícios, qualquer dúvida a gente está à disposição, tá? Um abraço.